Agora 9h35, eu falei na abertura aqui do programa do caso Bernardo e inúmeras mensagens chegaram para nós. Não podia ser diferente, um caso que teve não somente uma repercussão nacional, como uma repercussão internacional, e ontem foi condenado Leandro Boldrini pela morte do filho. Uma pena de 30 anos e 8 meses de reclusão por homicídio quadruplamente qualificado e por falsidade ideológica a 1 ano de reclusão. Mas algumas coisas chamam a atenção e por isso nosso convidado mais que especial hoje aqui no estúdio da Rádio Progresso, advogado criminalista, doutor Guilherme Kuhn. Ele que esteve recentemente, até conversei com ele anteriormente aqui, né? Enquanto estava rodando o intervalo comercial, esteve recentemente na abertura das aulas do curso de Direito da Unijuí, que aconteceu na última segunda-feira. É egresso da Unijuí, doutor Guilherme Kuhn. Muito obrigado por vir aqui ao estúdio da Rádio Progresso e começar, sendo bem redundante, começar pelo começo, né? Por que tivemos um novo julgamento de Leandro Boldrini, doutor Guilherme? Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, Jana. Bom dia aos ouvintes. Sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês. Bom, direto ao ponto, Carline. Na verdade, durante o julgamento anterior, o Ministério Público fez o que não podia e sabia que não podia. E fez mesmo assim. Quando o acusado, o Dr. Leandro Boldrini, o réu, manifestou o direito de não responder às perguntas, inconformado com a decisão técnica da defesa e especialmente com a decisão do réu de não responder a nenhuma pergunta, o acusado ele passou a ser constrangido, porque as perguntas elas foram feitas mesmo assim e registradas em ata. Isso não pode, todos sabemos. Acontece que a magistrada acabou permitindo, o promotor de justiça, como estratégia para a condenação, fez isso, foi condenado, tivemos todo aquele gasto para o processo, para o julgamento, e o Tribunal de Justiça anulou acertadamente por essa razão. Sim, porque ao invés de fazer, sendo bem específico, ao invés de fazer pergunta, fez algumas afirmações. A verdade é que quando um réu ele diz que não vai responder perguntas, não se faz perguntas. Sim. E o que foi feito foi fazer todas as perguntas, eu acho que foram mais de 50 perguntas possivelmente. Sim. E foram registradas em ata, ou seja, eu não quero responder perguntas, mas mesmo assim são feitas perguntas, é como que utilizar o direito ao silêncio contra o sujeito. E essa é a razão da anulação do julgamento. Bom, como você adiantou, está conosco aqui no estúdio da Rádio Progresso a Janaína Mello, que, assim como toda a redação, interessante, né? A redação da Rádio Progresso acompanhando, né? A redação jornalística para atualizar também as informações. Jana, bom dia. Bom dia, Leonardo, bom dia, doutor Guilherme e a todos que nos acompanham. O meu questionamento, acho que é o de muitas pessoas, porque circulam algumas informações e algumas se desencontram, inclusive, sobre quanto tempo o Leandro vai ter que permanecer preso no regime fechado para que tenha direito à progressão de pena, ou regime semiaberto, enfim. Em outras palavras, quanto tempo ainda ele vai ter que esperar para ser posto em liberdade? É uma excelente pergunta, porque o nosso sistema de cumprimento da pena é um sistema progressivo. O que significa isso? É para todos, não é somente para o Leandro Boldrini. As pessoas que são presas, elas, se têm uma pena acima de 8 anos, ingressam no fechado. Se é um crime praticado, por exemplo, antes de 2020, vamos dizer assim, ele tem que ser cumprido, se hediondo, se primário, 2/5 da pena. Se reincidente, 3/5 da pena. E para os crimes comuns, 1/6 da pena. Provavelmente, por cima, ele terá que cumprir cerca de 12 anos da pena, só que ele já está praticamente 9, 10 anos puxando a pena antecipadamente. Então, desde 2014 ele está preso. 9, quase, vai fechar 10 anos ano que 10 vem, anos. Então é muito tempo, aliás, é uma situação irregular, excepcional, que não deveria ocorrer, uma prisão cautelar perdurar 9, 10 anos, é uma aberração, uma prisão cautelar durar tanto tempo. Porque a prisão é para pessoas condenadas e não para pessoas que não foram julgadas. Mas, bom, é um julgamento que tem uma certa repercussão. Então, como ele passou esse processo preso, ele já estava cumprindo a pena. Com a condenação, a nova condenação agora, o tempo de prisão é descontado. Então, ele terá que cumprir talvez mais 1, 2, 3 anos. E se ele trabalha lá dentro, ele pode
reduzir isso da pena também. Cada 3 dias de trabalho... Então, em 2025 ele pode E estar pro por aí. regime semiaberto. Eu não sou mais indicado, porque tem que analisar exatamente os autos para falar, mas eu não tenho acesso ao processo. Dizendo por cima, eu imagino que 2025, 2026, ele, assim como todos os outros acusados, tem direito à progressão do regime ao semiaberto. Hoje em dia, na legislação brasileira, como que o apenado pode reduzir a pena? A gente sabe, tem conhecimento do trabalho, 3 dias de trabalho para 1 dia de pena, a menos. São duas maneiras, Carline. A primeira é o trabalho. A cada 3 dias de trabalho é 1 dia a menos de pena a ser cumprido, porque é uma forma de incentivar o preso a trabalhar honestamente. Então é um incentivo importante. De outro lado, é possível reduzir a pena pelo estudo. Então são 12 horas de estudo e 1 dia menos de pena, fazendo mais ou menos esse cálculo, tá? E nesse caso, conforme o que foi exposto pela Justiça, ele concilia os dois, né? Ele trabalha na PAS, que é a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, e também estuda. Isso continua lendo? Não sei se o Leandro ele estuda e trabalha, não me aprofundei nessa questão. Sim. Essa eu não posso te responder. Sim. Mas provavelmente ele trabalha. Interessante ontem, que a gente comentou também anteriormente, foi uma aula para muita gente, para muitos adeptos do direito, enfim, esse julgamento, né? A gente viu uma atuação interessante do Ministério Público e também da defesa. Queria que você avaliasse o júri como um todo, doutor. Esse júri foi espetacular. Por quê? Em primeiro lugar, estão de parabéns pela técnica de ambas as partes, inclusive da magistrada nesse julgamento, da doutora juiz de direito, dos promotores de justiça e dos advogados. Em segundo lugar, pelo respeito, porque é um processo muito complexo, com muitas emoções, e eles debateram sem perder a postura, todos. Então isso é muito importante, respeitaram inclusive os deveres de urbanidade e civilidade e travaram uns debates incríveis. Tanto é assim que a votação me parece que foi 4-3. 4-3. Ou seja, por um voto... Por um voto ele não foi absolvido, Não foi doutor. absolvido. Então foi uma discussão muito acirrada, estão de parabéns, são excelentes profissionais. E era um processo muito complexo, com pouco tempo para trabalhar. Certo. Claro que isso gerou muito debate, muitas pessoas que se comovem pela situação, e aí, claro que nem todos têm que conhecer todas essas questões jurídicas, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho nesse sentido, porque é um caso que ganhou proporção nacional, as pessoas se comoveram muito pela situação, muitas pessoas estavam acompanhando esse julgamento, pedindo a condenação, né? E aí, depois, agora ontem mesmo, a defesa já anunciou que está deixando o caso. Então, como que funciona a partir de agora? Com a condenação, e pelo que eu vi das entrevistas dos advogados, Dr. Ezequiel Vitoretti, Dr. Rodrigo Gracia Levares, os dois são meus amigos, excelentes profissionais, me parece que eles vão avaliar se eles recorrerão ou não. Inclusive, eu vi essa manifestação, porque é muito cansativo, não para a defesa faz quantos júris forem necessários, porque essa é a nossa cachaça pro advogado, é fazer júri, né, que a gente ama, mas porque pro cliente é um desgaste muito grande. Inclusive parece que o réu, o acusado, estava com problemas de saúde e não pôde sequer acompanhar esse julgamento. Então essa avaliação terá que ser feita, mas se eventualmente eles saírem do caso, ou se não recorrerem, pode ser que o réu constitua novo defensor ou não. O réu tem o direito de recorrer, tá? Ele vai ser intimado para recorrer. E nesse recurso, acredito que uma pergunta que vocês farão também, são várias possibilidades. É possível uma anulação do julgamento, se a defesa pleitear isso. Uma nova? É possível, é possível argumentos para isso, muito embora na transmissão não deu para escutar o que a promotora de justiça disse, mas pelo que os advogados falaram perante os repórteres, os jornalistas, me parece que a promotora de justiça, durante a parte final dos debates, fez referência de que se o Leandro fosse inocente, ele não teria ficado tanto tempo preso. Cerca de 9 anos preso cautelarmente. E essa referência é ilegal. É um argumento de autoridade. Não se pode utilizar a prisão provisória cautelar de um réu contra ele como argumento para condená-lo. Porque, enquanto não condenado, todos são inocentes. Então isso pode eventualmente gerar anulação do julgamento por culpa
de uma manifestação ilegal. Agora, se vai anular ou não, é uma questão com o Tribunal de Justiça, né? É uma possibilidade. Outra possibilidade são duas. A pena pode ser aumentada, porque parece que o Ministério Público vai recorrer, ou também pode ser reduzida, se a defesa recorrer também. Porque a fundamentação da magistrada para fixar a pena é uma fundamentação complexa, então é passível de discussão. Trabalhou personalidade do acusado, circunstâncias do fato, isso tudo é discutível no âmbito da fixação da pena do crime de homicídio, né? Com 4 qualificadores. Agora, o crime de ocultação, ele foi absolvido e condenado por falsidade ideológica, que, se eu não me engano, pegou a pena mínima para ser cumprida. Um ano. É. Sim. Doutor, você que mantém contatos com diferentes tipos de pessoas, diferentes condenados pelos mais variados tipos de crime. Mas nesse caso é algo que chamou muito a atenção e causa revolta da comunidade e, consequentemente, dos próprios apenados. Como é que funciona essa questão de proteger, né, podemos dizer assim, o Leandro Boldrini dentro da cadeia, para que não haja um ataque, por exemplo, de preso? De quem que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é total do Estado. Os diretores de penitenciárias, eles estão acostumados a trabalhar com esse tipo de caso, com esse tipo de preso, porque volta e meia acontece um outro fato que nos chama atenção, que nos surpreende, que não raro causa repulsa, inclusive. E quando esse preso ingressa num presídio, a responsabilidade pela sua integridade física, moral, psicológica, é toda do Estado, ou seja, dos agentes penitenciários da casa prisional. E no âmbito interno de cada penitenciária, seja juiz, seja charqueada, seja qualquer modulado, qualquer uma que seja, sim, existem galerias próprias. Uma galeria é para criminosos sexuais, uma galeria é para criminosos que estão em situações de risco. Então eles conseguem adaptar para minorar o risco ao preso. E eles fazem esse trabalho de contato com os apenados, tem sempre agente penitenciário em contato, os presos informam, para evitar que ocorra confusões dentro do presídio. Há uma divisão interna por parte do presídio. Eles fazem, a depender da casa prisional, eles fazem uma organização interna para assegurar não somente a integridade daquele preso, e se não tem condições de ficar naquele presídio, ele é transferido para outro. Assim se resolve. O preso, como é o caso do Leandro Boldrini, agora condenado, mas ele que tem ensino superior, por exemplo, até a sua condenação é diferente o espaço em que ele habita no presídio, podemos dizer assim. É uma questão delicada, porque em tese tem direito à cela especial. Em tese, porque tem estabelecimentos que não têm espaço. De outro lado, há circunstâncias em que ficar numa cela especial cria um transtorno enorme para a casa prisional e perante os outros presos. Então tem que avaliar sempre o que é melhor para o sujeito que está preso. Normalmente tem direito à cela especial e seria o ideal. Agora, como é que está a situação dele, eu realmente não sei. Certo. Nem sempre, né? A gente sabe que quase nunca, inclusive, a situação do sistema é a ideal. Então, sim, muita gente, né? A gente convive aqui na modulada de Juí, né, Jana, com uma superlotação enorme, a capacidade aí... com certeza já avançou e muito, né, das condições ideais. Doutor Guilherme, aproveitando sua vinda aqui, o que temos de novos júris? Como é que está a sua agenda? Temos muitos júris que estão por vir, mas por hora nenhum pautado aqui em Juí ainda. Estamos aguardando o magistrado designar o julgamento. Certo, trabalhando aqui em Juí também com escritório em Porto Alegre. Isso mesmo. Sempre na estrada em busca de defender as pessoas que precisam. Certo, doutor Guilherme Kuhn, nós agradecemos, Rádio Progresso te agradece, viu, porque esclareceu muitas dúvidas que chegaram e sempre é nosso convidado a participar aqui, né, no estúdio da Rádio Progresso. Carline, muito obrigado e é uma grande satisfação estar aqui.